José, você me trouxe aqui alguns desafios que você trouxe aí da tua jornada, alguns erros que você cometeu, mas eu queria que você falasse também da parte boa, da parte dos seus acertos aqui. O que você traz aqui como sendo seus principais acertos, né, que te levou ao resultado que você tem hoje? Legal. Bom, primeiro, aprender a pesquisar, muita pesquisa. Então, se você quer empreender em determinada área, por exemplo, você precisa aprender sobre essa área. Eu falo que você não precisa ir para a faculdade, né? Para aprender sobre empreendedorismo. Por exemplo, se eu quero abrir um clube de futebol, aí eu preciso pesquisar sobre futebol. Eu não preciso jogar futebol para ser dono de um clube de futebol. Eu não preciso ir para uma faculdade para aprender sobre como montar um negócio, uma empresa, um clube de futebol. Mas eu preciso pesquisar, né? Tem muitas informações aí disponíveis na internet, a gente sabe. Então, eu iria pesquisar qual que é a forma de receita, quais são as despesas no clube de futebol, por aí vai, né? Você começa a buscar essas informações para que você possa ser mais assertivo, não é sair fazendo nada no achismo, um aventureiro, né? Tem muito aventureiro, infelizmente a gente tem muito aventureiro que, né, tem aí estatística do Sebrae, né, sobre as empresas, mais de 80% das empresas fecham aí antes dos primeiros 5 anos, né, de vida. Então, isso é resultado do quê? De falta de pesquisa, de busca de informações. Esse seria... acho que foi o meu principal acerto. Segundo, a importância de você modelar outras pessoas que alcançaram o êxito. Então, se eu quero criar um processo de vendas dentro do meu negócio, eu preciso procurar um especialista, uma pessoa que realmente se destaca nesse segmento, para que eu possa modelar, fazer um benchmark, né? Entender como essa pessoa chegou onde ela chegou, seja através de uma consultoria, de uma mentoria, de um curso. Então, fica muito mais fácil, né? O Jorge Paulo Lemann também fala essa frase, né? Inovar é muito bom, mas copiar aquilo que já funciona é muito melhor. Ele usa copiar, mas seria modelar, né? E é verdade, né? Então, muitas vezes a gente está tentando inventar a roda, né? E não precisa, né? Ela já está pronta, você só precisa das informações corretas e das pessoas certas para você chegar a um determinado lugar. Então, José, você está me falando aqui que a receita do sucesso para que essas pessoas elas sejam mais assertivas no momento aí de empreender seria, então, fazer essa pesquisa, né, entender a fundo sobre o negócio e realmente modelar outras empresas que já estão no mercado, outras pessoas que já estão empreendendo na mesma área, no mesmo segmento, e fazer o que tem que ser feito, né? E quando que você percebeu que você deveria começar a investir? E quando que você começou a perceber também que essa mesma estratégia que você atua hoje, né, com a Monteiro Investimentos, poderia também ajudar outras pessoas? Legal, bacana. Bom, falando um pouquinho da minha história, então, morei um tempo no exterior, né? Vou pegar ali da parte profissional, que quando começou ali a minha carreira profissional. Morei um tempo no exterior, isso foi muito bom, porque... é aquele ditado, né? Onde o filho chora e a mãe não vê. Então eu saí debaixo da asa da minha mãe. E isso foi importante, porque eu tive que aprender a me virar sozinho. Quando eu voltei do exterior, estava totalmente desalinhado, sem faculdade, não tem network, não tem dinheiro, vai fazer o quê? Pô, vai vender ou vai abrir um negócio, né? Então... e aí eu falei, bom, vou trabalhar com vendas, né? O que pode me dar dinheiro que não vendas? E aí eu comecei a trabalhar na época como um vendedor de consórcio, né? Consórcio de imóveis, veículos, motos. E aí foi quando eu comecei a minha jornada aí de vendedor. E olha que interessante, né? Eu lembro que na época, claro, né? É aquela história, eu não sabia como vender, nem o que fazer para vender mais. Não existia um processo de vendas, um playbook, uma metodologia bem definida nessa empresa que eu atuei. Então, eu tinha que me virar do meu jeito, era aquilo que estava na minha cabeça. E aí, só tive um treinamento de produto, nem de técnicas de vendas eu tive. Então, foi um treinamento de produto mesmo. E aí, ele me deu uma pasta ali com várias tabelinhas e falou assim, olha, boa sorte, vai vender. Eu falei, tá, como que eu vendo? Só bater de porta em porta. Então, comecei esse trabalho aí, quem atua com porta a porta sabe que é um trabalho bem desafiador. Lembro bem. Lembra bem, né? Então, mas nunca tive preguiça, por quê? Porque quando os teus objetivos são maiores do que o preço que você está pagando, você faz o que precisa ser feito, né? Então, eu falo que é sempre uma relação de preço e prêmio. Se o preço está muito alto,
aumenta o tamanho do prêmio. Porque aí você vai conseguir se motivar mais para realizar coisas. Tony Robbins tem uma frase que eu gosto muito que ele fala: não existe pessoas preguiçosas. Daqui a pouco você vai falar: não, porque você não conhece algumas pessoas que eu conheço. Mas calma, deixa eu terminar a frase. Não existe pessoas preguiçosas. Existe pessoas que têm metas e sonhos pequenos. O sonho dele é tão pequeno que isso não motiva ele a agir, a sair da inércia, sair da zona de conforto para conquistar alguma coisa. Então, como meus sonhos sempre foram muito grandes, né? Sonhar pequeno, sonhar grande é o mesmo trabalho. Eu sempre sonhei muito grande. Eu entendi que eu precisaria pagar o preço. Então, nunca me importei em fazer porta a porta. Era desafiador, não era algo que eu gostava. Mas lembra, disciplina, quando você faz, precisa ser feito, não quando você tá afim ou não. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que, era um mês trabalhando ali, não tive resultado nenhum. E eu tava na esquina de uma avenida e olha que interessante. Eu pensei assim comigo: cara, esse negócio aqui não vai dar certo. E aí, na mesma hora, veio um pensamento. Bom, mas quando eu fui para ser contratado, eu perguntei qual era o ganho médio dos melhores vendedores e eles me mostraram ganhos ali altíssimos, né? Eu falei: se tem alguma pessoa que está ganhando, se esse negócio realmente está sendo bem sucedido por outra pessoa, o problema não pode estar no negócio. O problema tem que estar em mim. E aí vem uma segunda reflexão. Se eu não vender, se eu não agarrar essa oportunidade com as duas mãos, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer diferente? Foi a empresa que decidiu apostar em mim, que é uma fonte de renda interessante, né? Porque já me demonstraram que é possível. E aí a importância de você não ter um plano B. Eu acho que aqui fica a primeira reflexão. Não tenha um plano B. Porque se você tiver um plano B, logo você vai começar a duvidar do seu plano A. E aí, todas as chances que você tinha de dar certo no plano A foram destruídas por causa do simples fato de você ter um plano B. Isso é muito importante. Como eu não tinha um plano B, eu tive que fazer o plano A dar certo. Não teve jeito, né? E aí, vocês já vão saber o resultado disso um tempo depois, né? Quase 10 anos depois. Foi quando eu fiz uma virada de chave, mudei aí a mentalidade, né? O mindset. E aí as coisas começaram a acontecer. Olha que incrível, né? E se as coisas muitas vezes não estão acontecendo na sua vida, é porque talvez a crença que você tem te impede de ser o melhor, né? Será que você acredita naquilo que você está vendendo? Será que você de fato acredita? Ou não, você faz porque precisa fazer, é um fardo para você. Então, se você não amar aquilo que você faz, se você não tiver paixão, dificilmente você vai conseguir alcançar grandes resultados. E aí, resumindo um pouquinho, foi quando eu, em pouquíssimo tempo, me destaquei como o número 1, né, o vendedor número 1, todos os meses, ninguém batia os meus objetivos. E naquele momento eu percebi que o vender, lembra da história de sonho pequeno, sonho grande dá o mesmo trabalho? Vender uma cota de consórcio de uma moto e de imóvel dava o mesmo trabalho. Só que o comissionamento era bem diferente. Eu falei: eu vou focar em estratégia de consórcio imobiliário. E aí foi quando eu comecei a focar no consórcio imobiliário. E aí tem uma dica muito importante aqui. Que eu achava que o meu público-alvo, né, era o perfil consumidor. Aquele cliente que ainda não adquiriu o primeiro imóvel, ele quer comprar o primeiro imóvel, quer escapar dos juros do financiamento. Esse sim é um público do consórcio. Só que eu consegui atuar num público diferente. É aquele cara que já tem um imóvel. Ele não quer o consórcio para comprar um imóvel. Ele quer um consórcio para alavancar patrimônio, descapitalizar menos, ter resultados, que é o perfil investidor. E aí, depois que eu me especializei na parte de imóveis, eu vi que era possível, né, criar uma estratégia, mostrar para o investidor, né, que entrando numa cota de consórcio, por exemplo, ele tem uma possibilidade de ter uma alavancagem de capital. Hoje você pode fazer a comercialização dos direitos da sua cota de consórcio com retornos absurdos. Pensa em investimento seguro, que pode ser altamente rentável, 100% regulamentado, mas as pessoas não tinham essa visão. Poxa, eu posso comercializar essa cota após a contemplação? Sim, porque você passa a ser dono de dinheiro barato que tem o mesmo poder de compra de um financiamento. Então, quem vai adquirir essa carta vai ter acesso a um custo efetivo total menor. E você, investidor, lucra com um ágio, né, que a gente coloca em cima do valor de venda dessa cota. Só que também é possível utilizar o consórcio
para você alavancar patrimônio, né? Você comprar imóvel e alugar é um bom negócio, é um ótimo negócio, né? O investimento em imóveis se mostrou o investimento mais consistente nos últimos 10 anos. Uma valorização média entre aluguel e valorização de 15,99%. Então você imagina, ele é sustentável. Agora, fazer isso de forma alavancada, sem descapitalizar, com uma carta de crédito, sem juros, você aplicando um conceito ali que eu chamo da autoquitação, né? Coloca o teu inquilino para pagar o aluguel, o valor do aluguel você paga as parcelas. Então o teu ROI vai ser muito maior. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso basicamente se tornou um pitch de vendas lá, quando eu entendi esse conceito, falei, eu preciso mudar a chave.